E aí, maratonados na correria? Hoje vamos falar de cinema no episódio de setembro de 2021 do Maratonado Podcast. Não, você não errou de podcast. Hoje o Maratonado apresenta um tema diferente, mas está relacionado ao esporte, ao atletismo, porque houve em junho de 2021 o lançamento de um filme sobre atletismo. É o filme 4 por 100, Correndo por um Sonho, que está em cartaz em plataformas de streaming, já saiu dos cinemas, mas estava nos cinemas. E a gente vai conversar com uma pessoa que é fundamental para esse filme ter acontecido, que é a Roberta Alonso, que é coprodutora, idealizadora e atuou no filme também. Ela interpretou a Rita, uma corredora, e ela participou no filme, claro, do revezamento 4 por 100 em Tóquio 2020. Na verdade, o filme se passa em Tóquio 2020, ninguém contava com a pandemia, mas a gente vai conversar com ela sobre todos esses aspectos, esportivos, artísticos, tem muita coisa para falar com ela. Seja muito bem-vinda ao Maratonado Podcast, Roberta. Eu vou convidar você para entrar na tela. Agora você está na tela. Oi, Oi, Roberta. Seja tudo muito bem? bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, é um prazer. Obrigada você por ceder seu espaço aqui para a gente também poder divulgar esse filme, divulgar o cinema nacional. Temos que divulgar o cinema e o esporte, né? Afinal, as duas coisas estavam bem unidas no 4 por 100, e é um filme bacana. É raro ter um filme assim, né? Porque a gente dificilmente vê filmes sobre esporte. Já é difícil no Brasil. Sobre corrida, atletismo, corrida de pista, né? De velocidade, é mais raro ainda. E com mulheres, é raríssimo. Nem sei dizer outro filme que tenha essas características. Conta um pouco mais sobre o processo de elaboração desse filme, você idealizadora, como foi? Eu li que demorou 15 anos para sair do papel, foi isso? Demorou esse tempo todo. O processo do cinema, ele é lento mesmo, no Brasil especialmente. Eu sempre falo, acho que tem uma relação, como você mesmo já citou, muito próxima entre a classe artística e a classe esportiva, né? Que a gente, primeiro que nós somos movidos por paixão, né? Porque não é por incentivo, não é por, né? Às vezes, muitas vezes nem por mérito, né? Acontece. Então, eu idealizei isso porque sempre fui esportista, sempre fui apaixonada pelo esporte, sempre acreditei que o esporte, acho que, se não a maior ferramenta que a gente pode ter para uma sociedade saudável, para dar disciplina, valores, caráter para uma criança, eu acho o esporte eu falo sempre, a educação e esporte é o pilar para a gente ter uma possibilidade de futuro num país como o nosso, tão carente dessas coisas. Então, ali, eu sempre entendi isso, falei, não, eu preciso falar sobre isso, né? E, obviamente, eu sendo mulher e convivendo no ambiente feminino, dentro do esporte, eu sempre falava, nossa, impressionante, né? Como tudo é mais difícil para a mulher, né? Tanto no esporte. Então, assistir jogo de futebol masculino, você junta a nação inteira, né? Agora, É, feminino, quem vê? Né? Hoje em dia, já vê um pouco mais, a gente já evoluiu, graças a Deus, nesse lugar, mas a grande verdade é que, né, os olhos sempre se voltam para o esporte masculino. Então, eu falei, não, vamos colocar aí a mulherada para mostrar que a gente emociona também, que o esporte feminino é tão emocionante quanto tem talentos iguais, tanto que eu achei foi muito legal, essa Olimpíada provou isso, né? Essa sim, Olimpíada, exatamente. a quantidade de medalhas das mulheres, A né? Rebeca Eles Andrade, incrível a Rebeca. A Raíssa Leal, claro, 13 anos, maravilhosas. as duas foram maravilhosas, né? E, né, e Foram ser os jogos, né? exatamente, e ter, né, eles terem aberto essa representatividade, né, fazer dessa Olimpíada um quase 50-50, né, de homens e Sim. mulheres, chegou bem perto, né, então tudo isso para mostrar que sim, nós podemos ter o mesmo espaço, porque a gente emociona igual e a gente traz resultado também da mesma forma. Nem mais, nem menos, da mesma forma, né? Então é isso, aí surgiu essa ideia lá atrás e eu falei, não, eu vou falar sobre isso, há 15 anos atrás. Então eu acho que acabou caindo num momento super atual,
né, Muito. de ser falado e ver as mulheres e se emocionar com as histórias delas. Então, eu tive muito esse desejo e, graças a Deus, eu consegui entregar isso para a nossa sociedade, para o nosso país. No fim do filme, sem dar spoiler, mas claro, ao fim do filme, quando o filme já terminou, há uma homenagem para as atletas, a Malren, a Marta, né? E o espectador fica até o fim para ver essa homenagem, né? Sim, sem dúvida, porque elas abriram, né, caminho. Você pega ali desde a Ida dos Santos, que a gente colocou, né, que foi a primeira atleta nossa brasileira a chegar numa Olimpíada e chegou descalça, né? Ela chegou sem as sapatilhas de competição. Então isso é muito simbólico, né? Isso é muito forte. E essas mulheres de outras gerações que vão abrindo esse espaço cada vez mais para uma Raíssa, como você disse, que é uma menina, uma jovem de 13 anos, né, e vir com toda a segurança do mundo e falar, não, eu posso. Nossa. Então é graças a elas, assim, né, as nossas grandes heroínas do esporte, a Marta, né, você até falou do futebol, gente, uma mulher que tem acho que 6 bolas de ouro, 5, 6 bolas de ouro, uma maravilhosa, né, Impressionante, né? né, E você vê, né, que esses jogos foram realmente mais iguais. Mas quando você começou a planejar o filme 15 anos atrás, a situação não era essa. Você conseguia vislumbrar esse cenário quando você começou a pensar no 4 por 100? Olha, eu vou te falar a verdade, não imaginei que na época que a gente fosse lançar o filme, que estaria desse jeito, assim. Na época era uma angústia que eu tinha de falar, gente, é só homem. Mesmo os filmes, eu sempre acompanhei muito. Sou da geração do Rock Balboa, quem não, né? Eu Sim, acho que eu fui para academia por causa desse filme. Então eu sempre entendi como a força que tinha isso, né? Isso sim é patriotismo, né? Esse momento onde a gente deixa as diferenças do lado e a gente se junta para torcer pela nossa bandeira, para ouvir, a gente chora com o nosso hino, né? É muito emocionante, de fato. Então, eu assistia esses filmes, falava, nossa, que legal, mas só homem, né, gente? Só homem. Aí eu lembro que teve o Menina de Ouro, que foi um filme que eu falei, sim, do nossa, então Clint, o filme do do Clint, Clint né? Eastwood. Aí eu falei, nossa, então super funciona, olha aí. Não, 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 vamos nessa. Então, acho que daí foi o que me impulsionou a fazer com realmente falar, vamos fazer um filme de mulheres e tal. Mas é lindo chegar nesse momento e, de repente, a gente ter uma Olimpíada com uma coisa de igualdade nesse lugar, né? De resultados, eu tô falando, né? Não é nem de, É, olha, mas participou, não. Participou e trouxe o resultado, né? exatamente. Aliás, uma curiosidade: a entrevistada anterior do Maratonado foi a Fabiana Murer. Aliás, ela abre o filme, de certa forma, uma imagem dela, até a locução, uma simulação de locução, falando o nome dela. Então, é incrível, né? A gente está aqui falando com você, Roberta, e a Fabiana Murer esteve no Maratonado. Ela é a sua antecessora aqui como convidada. Mas E, ela, sim, é a rainha do é, esporte, uma das, né? ela é incrível, a entrevista dela é muito boa, vale a pena conferir, está desse lado aqui. Ah, maravilha. E vamos lá, a questão do tempo, né? Foi fundamental esse período, mas também o que você acha que causou essa demora em o filme sair? Além da pandemia, claro, era para ter sido lançado no ano passado? É isso? Era para ter sido lançado. Na verdade, assim, a ideia inicial era fazer Rio 2016, né? E Londres, né? Que foi. Então era para ser Rio e Londres. Mas não deu, a gente não conseguiu, e aí a gente teve que jogar isso para Rio e Tóquio, porque a gente não conseguiu as verbas suficiente para. Foi um filme grande, foi um filme importante, e a gente, na verdade, fica esse tempo todo tentando os patrocínios, as captações, e é aquele mesmo problema e dilema dos atletas, como eu te disse, né? É o que falta, né? Você tem um atleta, ou eu, que na época é meu primeiro filme, então é tudo mais difícil de você conseguir financiamento, né? Você vê no esporte, o cara vai lá e quer financiar o atleta que ganha uma medalha de ouro, mas o que a gente precisa é que o financiamento venha na base, para o cara, para Exatamente. mais gente chegar para mais gente ter oportunidade de chegar ao ouro, né? Então, esse é o grande problema, é a falta de visão, né, que a gente tem aqui no Brasil, de que o importante é você investir.
na base, né, nas estruturas, na cultura, no esporte, nesse tipo de coisa, porque é o que consolida mesmo, eu acho, uma sociedade saudável, né, como eu já disse. Então, a gente demorou para financiar, daí quando financiou já não dava, falou, não, vamos jogar para Tóquio. Aí jogamos para Tóquio, a gente ia lançar, o filme estava tudo pronto, em 2020 veio a pandemia. Não vamos lançar agora, vamos lançar junto com as Olimpíadas. A gente esperou um ano com o filme prontinho para lançar na véspera de 2021. E eu percebi também que vocês fazem esse link de Tóquio com a Olimpíada do Rio, né? Que acabou sendo de 5 anos, mas no filme foi de 4. Mas, de qualquer forma, Tóquio também usou 2020 a marca, não foi Sim. Tóquio 2021. Aliás, para quem não sabe, para quem não assistiu ainda ao filme, isso não é spoiler, é simplesmente início do filme, a atleta derruba o Usa o bastão, logo, né? atleta derruba o bastão, e esse é o mote inicial. No Rio 2016, a brasileira acaba perdendo a prova, a equipe brasileira perde a prova justamente porque um bastão é derrubado, e a história do filme é essa trajetória até Tóquio, como que essa equipe se reconstrói a partir desse resultado negativo. Você que criou esse roteiro, qual é a sua participação no filme, especificamente, além de ter interpretado a personagem Rita, né? Então, eu tinha uma ideia de fazer o atletismo, sempre quis o atletismo, por achar um esporte incrível, completo, emocionante, enfim, eu acho o atletismo o máximo. E aí, super cinematográfico, né? Aquela pista, aquela coisa, é lindo. E aí eu falei, não, vamos fazer tal. A princípio era para fazer uma velocista, tal. Aí veio o Carlos Cortez, que foi o roteirista, ele e a Carolina Fiorati, que escreveram o roteiro. Falaram, aí a gente começou a frequentar as provas, a gente ia no Troféu Brasil, a gente frequentou algumas provas que tinham de atletismo, e ele falou, nossa, Beta, olha que lindo que é esse negócio de passar o bastão para o outro, né? É muito simbólico isso, porque isso, passar o bastão é como se você está confiando no outro, né? É um gesto de confiança. São 4 pessoas que elas precisam, elas no final das contas, é como se fosse uma só, né? Porque você vai passando o bastão. Se você olhar por cima, uma prova de 4 por 100, é como se fosse uma pessoa só correndo a pista inteira, né? Então a gente falou, nossa, isso é muito lindo, é muito lindo. E a gente acabou optando por esse caminho. E o filme é isso que você falou mesmo, não tem problema de falar que começa com uma queda de bastão, e aí elas têm esse período de anos para voltar a se entender, e porque se não, elas não viram um time, você não tem, né, não tem como existir o 4%. Todas precisam estar conectadas, né? Então é um filme que fala sobre isso, né? Sobre a importância ali delas se conectarem, porque é um esporte muito interessante nesse ponto, porque são todas atletas do individual, elas correm nas categorias, né? Entre si, né? Umas Elas entre correm si, entre si. elas competem entre elas, né? São adversárias no individual e tem que depois virar uma equipe um mês antes das Olimpíadas. Isso é uma loucura, né? Para uma prova, né? Não é que elas vão ficar o tempo inteiro competindo juntas, é uma Não. prova, né? Quem fez os melhores tempos nos 100, nos 200, vira o time do 4%. É uma loucura. Né? Você não é que nem um time de vôlei, que você fica uma geração inteira convivendo, viajando, fazendo acontecer. Não, é em um mês. Junta aí os 5 melhores tempos e vambora. E o filme é bem sucedido nisso, porque o filme é até tenso em boa parte, né? É uma tensão que sai do ar no filme, assim, porque há um conflito entre elas, né? Sem dúvida, porque cada uma tem sua questão, cada uma tem sua trajetória, tem sua história, né? Então é aquela coisa de você, às vezes, sair da ego trip, né? Eu sou o centro do universo e olhar para o outro, né? Que é a grande questão, né? Ali. Você entender o outro, compreender que o outro também tem medo, que o outro também sente, que o outro também fica nervoso, que tem a dor também física, tem a questão psicológica.
Então, é um filme que fala sobre isso, né? Também chama atenção como essas Olimpíadas agora de 2021 chamou atenção com a Simone Biles, com a questão emocional do pânico, porque de fato é isso que acontece com a Maria Lúcia no passado, né? Ela tem um pânico na pista e ela simplesmente não consegue pegar o bastão, porque ela tá panicada, né? Então é muito atual também por esse tema, que agora É, se chama atenção, né? Porque é realmente muita pressão, né? o filme foi produzido em 2017, é isso mesmo, né? Rodou em 2017, né? A gente Rodou em filmou em 2017, filmou em 2017. 2017. E como foi a escalação do elenco? Porque até vocês conseguiram reunir um elenco razoavelmente conhecido, as duas principais, né? A Fernanda de Freitas e a Thalita. A Thalita é mais conhecida pela Zorra Total, né? Como comediante. E eu mesmo me surpreendi muito, porque a gente está acostumado a dar risada com ela, não ficar tenso com ela, né? Sim, Thalita eu sempre falo, é a gênia no que faz, ela é uma atleta, é uma atleta, ó, o ato É falho, atleta também. mas é uma atriz completa, né? Ela realmente veio da comédia, mas sempre fez drama e, né, ela até agora está fazendo a segunda chamada, que é uma série super dramática também, enfim, está estreando um filme aí, um outro filme. Então, ela tem essa capacidade e o nosso diretor, o Tomás Portela, assim que ele entrou, ele falou: Meu, não vejo outra pessoa fazendo essa protagonista que não a Thalita Caralta. E todo mundo se surpreendeu, não só você, mas falou: Sério, a Thalita, puta, ela é boa, ela é. Né? E não deu outra, né? Deu super certo. E a Fernanda, que também vem um pouco mais, né, da comédia, tapas e beijos, ela sempre foi na escolinha, que ela faz também. Mas são todas atrizes extremamente completas que são capazes de transitar tanto no drama quanto na comédia e a gente formou um grupo, a Priscila, a Cíntia e eu, a gente realmente ali nós viramos uma equipe, sabe? Então foi um trabalho muito bonito, muito gostoso e eu acho que isso acabou, a gente conseguiu transmitir, né, essa sinergia da gente aí para as telas, né? A preparação para esse filme, como foi a preparação física? Vocês teve alguma que teve que se dedicar mais do que outra? Ou o nível foi parecido de dedicação, eu digo, de preparação física? Sim, a gente teve o acompanhamento do Vitor Fernandes e do PD, tanto que virou o nome dos personagens, porque eles foram tão importantes para a gente falou, não, vamos homenageá-los, né? E eles, enfim, são atletas incríveis, treinadores incríveis, e todas, óbvio, em algum momento, todas nós sofremos algum tipo de lesão, a gente tinha fisioterapeuta o tempo inteiro com a gente no set, mesmo nos treinamentos, porque a gente saía destruída, imagina. Ser velocista é um negócio, é de uma técnica, às vezes a gente assiste e fala, nossa, a pessoa sai correndo, é isso. Não, de Corri por repente 10 você... segundos e acabou, não é assim, né? Não é, gente, a pessoa, pelo contrário, é ali que a gente viu e falou, gente, eu não sei correr. Eu não sei correr. É completamente diferente. Tem toda uma mecânica para o negócio funcionar, para dar. E aí, é óbvio, a gente nunca solicitou certas fibras musculares, certos tendões e tudo mais. Então a gente morria de dor, assim, joelho, tudo. Então a gente treinou pesado. Cada momento teve uma que deu crepe, todas deram. Aí a gente fazia até a banheira de gelo, a gente teve vida de atleta mesmo, porque a gente. E Aquela dieta pra cena da banheira, caramba. tava gelada mesmo a banheira? Tava. Não, mas a gente fazia todo dia depois dos Ah, treinos. depois, Fora, mesmo quando aquilo não era era só uma filmada. cena. Ah, tá. Não, porque realmente aquilo tem um porquê, né? Não é É. só. Né, os atletas fazem aquilo, porque realmente é analgésico, dá uma, né, vasoconstritor, então tem lá a sua questão toda. E a gente teve que fazer muita dieta, porque nós somos atrizes, não somos atletas, e a gente tinha que estar com um corpo minimamente ali para acreditar que. Então a gente treinou muita musculação, fez muita dieta e fora os treinos de corrida. Então a gente ficou uns 3 meses aí numa labuta louca de atleta, assim, Nossa, uma loucura, uma loucura. caramba. Mas vocês usaram dublê ou não foi necessário? Não, nós tivemos, cada uma de nós, a gente teve dublê, sim.
algumas cenas de longe, que precisava mostrar uma corrida mesmo, a gente não tinha velocidade, a gente até dava o trucão, ia no carão, no Sim. braço, mas a gente não tem a velocidade. Então, aí, muitas vezes a gente usava para ter algumas cenas que mostrassem um pouco mais de realidade, né? Porque as cenas que a gente corria mesmo, a gente tentava dar uns truques lá para não. Porque é óbvio, né? Você faz um filme desse, por isso que acho que atletismo é difícil de ser representado em Muito. filmes e tudo mais, porque como que você, entendeu? Não é que nem o boxe, que você dá para dar um trucão, né? Não, é uma pista, é correr, sabe? É uma coisa que expõe muito o nosso corpo, ó, e tudo mais. Então, tiveram coisas que a gente teve que dar uma enganada para não ficar muito fake, porque é muito difícil, o atletismo no geral, né? Ele é muito complexo. É bem complexo. Eu percebi que vocês usaram algumas locações, como o Centro Olímpico, né, o Parque das Bicicletas, lá em São Bernardo, a Arena Caixa, A Arena Caixa. e na Imigrantes, né, o Centro Paralímpico. Foram esses três lugares, Sim, pelo que eu percebi, sim. pelo que eu conheço. Você tem alguma história? Porque eu fico pensando, né, em ambientes públicos assim, deve ter barulho, atrapalhando a gravação, uma máquina, uma britadeira, gente fazendo obra. O que aconteceu de curioso numa gravação assim que vocês tiveram que esperar para acabar um barulho ou uma criança gritando, sei lá? O que tinha. Tem uma locação que você não falou, que é super importante, que é Ah, onde o tem as Nars. corridas. Não, tem o NARS, né? Que a gente É o fez os Nars. treinos lá, mas o Engenhão, a gente filmou Ah, no Engenhão, é verdade. a semifinal e a final no Engenhão. Agora, o que a gente teve que. Daí, nesses lugares, geralmente a gente fecha, né? Quando faz a gente usa o espaço, fica só reservado para nós. Então, é difícil ter, assim, muita coisa. Mas, lógico que tem, por exemplo, no Centro Paralímpico, ele é do lado do aeroporto. Gente, era um decole, pouso, Nossa. helicóptero, de avião, diz daquilo, uma barulheira. A gente falava, gente do céu. Então, algumas coisas a gente tem que sempre, né? Mas assim, nada muito expressivo assim, porque o que que é, né? O cinema é muito louco porque a gente tem tempo, a gente tem a gente chega a trabalhar numa diária 14 horas às vezes. Então, Nossa. você não pode, não tem muito tempo para deu uma coisa errada, já sai todo mundo correndo, resolve, vai e filme, e depois vê como tira o barulho do áudio. Aí o cara do áudio tem que resolver, porque não dá para ficar, sabe? Tempo, time is money no cinema, sabe? O tempo ali vale dinheiro, então a gente tem que correr para completar ali aquela diária, né? Vocês precisaram gravar vozes em estúdio, alguma coisa assim? Ah, com certeza, sempre tem uma coisa ou outra, porque justamente faz um barulho, ou a voz não saiu, você está numa cena ali que você está numa emoção e de repente fica a qualidade, não está entendendo muito bem o que está falando, aí então a gente vai para o estúdio, depois que o filme está, né, todo feito, e aí todo mundo regrava sempre alguma coisa. Entendi. Vocês, então, já faz 4 anos que gravaram esse filme, né? Já faz um bom tempo. Como foi ver isso pronto na sala de cinema? Como foi essa sensação, aliás, porque estava prestes a começar a Olimpíada, né? Foi uma época pré-Olimpíada. Como foi essa Foi. sensação? Ah, foi muito bom, né? A gente estava esperando muito por esse momento. É claro que a gente pegou a pandemia de frente, então a gente não conseguiu ter um momento do cinema que a gente esperava, né? Foi um pouco frustrante nesse sentido. As salas Comercialmente, vazias, né? Mas com quase ninguém está certeza. conseguindo encher, né? Não, mas é que você queria tanto tempo que você espera, né? Que você fala, poxa, mas a emoção veio, foi muito bom de ver, a gente esperou muito por isso, todo nós, a equipe, os produtores, os irmãos Gulani, todo mundo ficou muito satisfeito com o filme, então isso eu acho que foi a grande vitória da gente. A gente conseguiu mandar a mensagem que a gente queria, sabe? Eu vi que o Paulinho Vilhena participou também como produtor. Como que foi a participação dele? É uma pessoa mais conhecida da ficha técnica, né? É, o Paulinho, nós somos amigos há muito tempo e aí ele me apresentou na época para o Fabiano Gulani, que acabou comprando a ideia de fazer o filme.
E aí o Paulinho ficou como um produtor associado, porque ele participou, ajudou nesse processo para realizar o filme. Então ele ficou como um produtor associado. Sobre financiamento, contou com Lei Rouanet? Como foi esse processo? A Globo Filme se envolveu também, né? Lei Rouanet é bom, é até bom quando se fala isso para a gente poder, às vezes, até se Explicar, né? defender nesse momento louco, mas Rouanet não tem a ver com cinema, o cinema é o audiovisual, No né? audiovisual. É a Ancine, tem uma outra agência e tem a lei audiovisual, né? E a Rouanet, ela é mais ligada ao teatro, espetáculos, livros, ela tem ela vai para outro lugar, né, das artes. E sim, a gente participou de editais, né, que fomos contemplados. A Globo Filmes foi a grande associada do filme. E ela comprou a ideia, adorou a ideia e ficou sócia e parceira do filme. É a nossa grande coprodutora, né, a Globo Filmes e o Telecine. Então, juntando todas essas pontas, né, todos esses parceiros, que a gente consegue tornar viável uma obra desse porte, né? Por que, na sua opinião, não há mais filmes assim no Brasil sobre esporte? É tão raro isso. O que acontece? É questão comercial mesmo, financeira, ou falta interesse dos próprios produtores de apresentarem mais ideias assim? Eu acho lógico, filmes de esporte são filmes de produções maiores, mais caros, né? Teve até uma série agora, Os Irmãos Freitas, que o Sérgio Machado dirigiu, uma série super legal. Tá começando a ter mais, né, essa coisa de histórias reais de atletas no Brasil. Mas primeiro, acho que não é tão cultural nosso, né? Agora também a Gulani vai lançar daqui a pouco pela Netflix a vida do Ayrton Senna, os filmes do Ayrton Senna e tal. Então eu acho que isso é uma coisa que agora acho que a gente acabou puxando uma fila mesmo. E a tendência aí, porque é muito interessante, todo mundo gosta, você é um filme para família, sabe? Você acaba atraindo esse público todo. Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai começar a chamar mais atenção. Mas sim, são produções mais caras. Então, como a gente aqui no Brasil nós fazemos produções mais baratas do que outros lugares do mundo, especialmente os Estados Unidos, a gente faz, imagina, não dá nem para Não comparar, dá, né? né? Nem dá. Então, é óbvio que daí acabam optando por produções que sejam mais fáceis de viabilizar, né? E você acha que a entrada das plataformas de streaming mudou o jogo? Porque até então era só dependente de cinema e de TV, eventualmente. Você acha que isso abriu muitas portas para esse tipo de filme? Eu estava vendo Sem ontem na dúvida. Apple uma série que até foi premiada no Emmy, acho que até de Laço, sobre um treinador de futebol americano que vai treinar um time de futebol nosso, futebol na Inglaterra. Foi super Sim. premiado. É uma comédia. Eu não curti tanto assim, é um pastelão, mas isso significa que tem muito filme assim, sendo produzido, ou série também, nos streamings, né? Porque os streamings estão abrindo essas portas e possibilitando o financiamento também dessas produções. Então, para a gente, especialmente aqui no Brasil, está sendo muito bom, porque a gente, foi o que você falou, a gente tinha o cinemão ali, ou a televisão, né? E aí agora uma outra porta que se abre. Eu acho que quanto mais melhor, né? Então a gente acaba tendo mais possibilidades. Não que a televisão ainda não seja um veículo extremamente importante e rico, que é cultural nosso do Brasil. A gente tem na sua cultura aí em cima das novelas, das grandes novelas, e é nosso isso, a gente adora e a gente faz isso com brilhantismo, né? E aí agora essa TV, né, desse formato de streaming, que não deixa de ser televisão, mas que fica aí entre a nossa novela e o cinemão, né? Então a gente tem aí como se fosse uma via do meio. Isso é maravilhoso. Quanto mais melhor, né? Para nós artistas acaba se ampliam-se as possibilidades. Isso é maravilhoso. Eu vou dar um exemplo, 3%, que foi uma série que foi comprada pela Netflix. Eles, no começo, eles fizeram até gravações na Arena Corinthians. A Arena Corinthians simulava um lugar do futuro,
para vocês verem como que o orçamento era baixo na época. A segunda temporada já tinha um orçamento maior, eles conseguiram fazer mais coisas. Mas a plataforma de streaming dá essa opção de você começar mais barato e alavancar, não dá? Eu acho que isso depende, essa parte de negociações, elas, enfim, tem um leque enorme, mas o importante que eu vejo é, se você abre legal, que nem o 3% foi lá, fez uma série bacana, pô, a primeira temporada deu sucesso, foi bem, vamos continuar, e aí é Mundial, né? óbvio, Foi mundial, um sucesso até mundial. foi, então é legal por isso, porque daí, bom, deu certo, bacana, vamos renovar, e aí você vai renovando, e vai melhorando as condições, né? Todo mundo quer que a coisa fique melhor. Como a gente pode fazer para melhorar? E assim vai. Mas eu acho que o importante é que ela, mesmo com uma produção não tão pirotécnica e tudo mais, eles entregaram, entendeu? E deu resultado, e é isso que importa, né? E voltando a falar de esporte, o que você aprendeu, Roberta, que você não imaginava gravando esse filme sobre a vida de um atleta? Eu sei que você pesquisou bastante, você foi, como você disse, a vários torneios, mas sentindo na pele, quase literalmente, o que você aprendeu? Olha, eu aprendi que persistência, né, resiliência, acho que todos os grandes aprendizados, assim, ali na hora do vamos ver, você aprende nem que se for na marra, porque não tem outro jeito, a não ser com muita perseverança, com muita vontade, é muito, muito, muito sofrido, então essas coisas vêm, assim, a vontade, a gana, né? Então se você não tem isso dentro de você e a perseverança, você não vai, sabe? Então eu aprendi muito isso, dar valor a essa vontade, né? A esse sonho, né? Por isso que a gente fala correndo por um sonho, porque é isso, é não desistir, sabe? Jamais, seja o que for, sabe? O seu sonho é correr, ser um atleta, meu, vai e saiba que vai ser difícil pra caramba, né? E aí você cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, é o tempo inteiro. Então eu aprendi muito isso, essa verdade de resiliência, de persistir e ter resiliência para levantar e fazer ir de novo. Acho que é isso, Porque vida de atleta é lesão, como você disse, também para muitos, né? sem dúvida. Vários, um grande exemplo é o Ronaldo Fenômeno, né? É um exemplo clássico que machucou seriamente o joelho e em 2002 foi campeão da Copa do Mundo, mas outros tantos, a própria Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade fez várias cirurgias no joelho e ganhou 2 medalhas olímpicas agora em Sem Tóquio. dúvida. E é incrível, né? Superação, né? É superação, é se superar, é você contra você, né? Seja lesão física ou mental, como a Simone Biles trouxe isso, falou: eu não tenho condição, não vou entrar, eu E o vou me que é preservar. similar? O que é similar na carreira de um ator? Eu imagino que a Perdão. carreira do ator precise muito de um foco numa parte mental, porque imagino que a concentração é fundamental, né, para você interpretar. O que é Sem comum assim dúvida. para o ator, entre o ator e o atleta nesse sentido? É isso, você falou tudo. Eu acho que é essa capacidade de você entrar é como se você entrasse num modo alfa, sabe? Onde está você, o que você tem que fazer, e o barulho desaparece, só existe silêncio e foco, né? Ali, quando você tem que entrar num personagem, é isso, é o seu momento, a sua concentração, muita respiração, muita calma. Então, é todo esse trabalho psicológico, tanto né, e de concentração, né? Eu vou lá, eu me preparo, também, assim como o atleta, eu me preparo de tudo que é jeito, decoro o texto, estudo cena, faço tudo que tem que fazer para na hora do ação tudo funcionar. Então, é uma coisa que depende, na hora H, só depende de mim. Só depende do ator, né? Não tem nada que possa, né? Então, se desconcentra, se não estudou o suficiente, não sei o que, na hora isso vai. Mas é muito difícil, né? A gente não chegar a preparar que nem um atleta, o cara se prepara aí 4 anos da vida dele para chegar e ter 5 minutos, né? Às vezes é isso, Ou né? nem Se isso, trata né? disso. Às vezes é uma Nem isso. modalidade que não é nem isso, né? É que É nem complicado. o velocista, né? O cara vai lá no tiro, queimou. Imagina, queimou. O cara é desclassificado, o cara nem correu. Ele Às foi vezes até lá nenhuma para ir vez. para casa.
E a frustração de perder 4 anos em uma queima de largada. Nem ter tido a chance de competir, né? Eu achei muito legal que esse ano a Sport TV deu essa oportunidade dos atletas, depois das provas, irem falar, né? E isso não tinha acontecido eu não tinha visto, pelo menos em outras Olimpíadas, eu sempre acompanhei. Então, logo que eles saíam, eles vinham falar. Tanto que eu falei, nossa, não podia ter dado 10 minutos pro cara, né? Porque a maioria desabava na frente daquele microfone. A gente era de cortar o coração, desde o judô, os caras enormes. Eu não conseguia. Meu, você fala, meu Deus do céu, ai meu Deus, eu quero ir lá pegar essa pessoa no colo. Abraçar. Nossa, olha que coisa. E aí você vê o desabafo e aí você entende esse lugar. O cara treinou, não sei o que, fez, aconteceu, fez de tudo, chegar lá, o cara, não sei o que aconteceu, não sei. Nossa, é muito triste, assim. E aí ele vai ter que digerir tudo aquilo para depois encontrar de novo aquele lugar de se superar, ir lá e falar, não, eu vou para a próxima, eu vou, porque é muito desanimador. Você vai embora e fala, meu, pense em desistir, pense em tudo isso. É duro mesmo. Agora, sobre você especificamente, Roberta. Primeiro o seu lado de atriz e depois de esportista. E você, pelo que eu li, também é roqueira, gosta muito de rock. Eu também sou. Aliás, tem uma música do Tom Petty, que é o meu artista favorito, que é Running Down a Dream, que é quase o título do filme, né? Curiosamente, correndo atrás de um sonho. E o que você pode dizer sobre essa sua trajetória de atriz e também de esportista? Se você já participou de provas amadoras como corredora em rua também. Olha, para falar a verdade, a corrida foi uma coisa meio de estreia minha, assim. Eu sempre corri como uma atividade aeróbica. Não posso nem te dizer que eu cheguei a fazer uma maratona ou nada, não. Sempre fazia a atividade, a corrida como um complemento a todas as minhas outras atividades, né? Eu gosto mesmo, sou marombeira, raiz, eu adoro puxar um ferro, sempre gostei muito, né? Então, para mim, até a preparação como atriz para o filme foi muito boa, porque eu falei, vou para musculação, porque eu tenho que ficar com corpo de, né? Com corpo bonito para o filme. Então, sempre fiz isso, fiz hipismo durante muitos anos, desde a infância, então eu competia em provas amadoras, no hipismo eu competi bastante, um tempo, era muito gostoso, adorava, mas aí, enfim, é um esporte que exige muito tempo, dedicação, porque é um cavalo, né, um bicho que você tem que cuidar, então foi inviável em algum momento da minha vida, mas continuei seguindo, fui para o fitness, que tinha a ver com a musculação, também competi de forma amadora, né, e sempre, competições em escola, antes de tudo isso, antes de escolher uma modalidade, sempre gostei de competir. Minha onda era, é natação, vamos embora. Meu negócio era sair com uma medalha, né? Então, eu sempre tive isso, assim, mas sempre como um complemento na minha vida. Nunca tive o esporte como uma coisa a mais do que isso, né? E aí a minha carreira de atriz, que é isso que você falou, né? A minha carreira de atriz, ela é muito parecida com a do atleta. Então, é uma coisa de perseverar desde pequena, fazendo teatro, aí você vai fazendo, e aí vai, daí tenta teste, não dá certo isso, não dá certo aquilo, né? Queria fazer cinema de qualquer jeito, sempre fiz teatro. Eu falei, quer saber? Vou fazer o meu. Vou fazer o meu, demore o que demorar, e demorou pra caramba. Pra caramba, imagina, foram mais de 10 anos. Então, mas tá aí, nasceu. Então é o que eu falo, desistir jamais, sabe? É ir pra cima, né? E eu também tenho uma música que eu gosto muito do AC/DC, que fala It's a long way to the top if you wanna rock and roll, né? Então, assim, é um rolê gigante pra você chegar onde você quer. Mas você chega, mas tem que querer, e muito. Tem que querer. E acaba acontecendo, na verdade, o seguinte, que às vezes você tem uma ideia e ela ainda não está no tempo certo, né? Talvez se você tivesse feito o filme 15 anos atrás, não fosse o tempo certo, né? Porque, como a gente falou no começo da participação feminina, ainda não estava em voga essa história, tanto quanto tem que estar mesmo, é uma questão super relevante.
o tempo certo da ideia foi agora, né? E casou exatamente com os Jogos de Tóquio de 2020, 21, na verdade, né? Sim, 21, né, que virou. Mas ainda bem, foi o que você falou, né? O logo se manteve 2020, né? Então a gente 2020. tinha filmado tudo com 2020 e ficou. Só mais uma curiosidade que eu pensei agora sobre o filme. Vocês tiveram que fazer na pós-produção uma adaptação, né, dos cenários, né, para colocar arquibancada. E deu muito Sem trabalho essa dúvida, questão essa parte de computacional. Como foi isso? Quanto sem tempo dúvida. você tem uma noção de quanto tempo eles demoraram para fazer essa parte? Olha, foi de 1 a 2 anos para fazer a pós-produção desse filme, né? Foi feito pela Quanta, o Gui Ramalho, que é um gênio nisso no Brasil, o cara fez um trabalho super primoroso, mas tudo, até o engenhão virar Tóquio, né? Você vê o negócio, É. tudo aquilo que está em cima, que parece um negócio coberto. Não, é tudo feito depois, é tudo Tanto é pós. que eu não percebi. Eu não- É, Ali eu não e percebi. aquilo é Mas pós, o público nas arquibancadas é pós, né? Que você não vai filmar com um engenhão lotado, né? Então, a gente teve um trabalho de pós bem rock and roll, assim, que é uma coisa que aqui no Brasil também é um mercado mais difícil. A gente não, é muito difícil, né? A gente tá aqui, tentou fazer com esse filme o que o pessoal faz em Hollywood há muitos anos. E aqui é uma tecnologia que não é cultural nossa, né? Não é porque a gente não tem a qualidade, porque não, né? Mas eles fazem isso há muitos anos, essa coisa de ação, né? E tudo mais. Então, aqui no Brasil, não. Nossos filmes têm uma outra pegada, nossa cultura de cinema. Então, de repente, a gente veio e falou: vamos fazer, meu, vamos para cima. E foi muito bem feito, eu fiquei muito satisfeita, eles arrasaram. Mas foi punk. eu imagino, né? Porque se não fosse isso, não dava para caracterizar o filme, né? Porque iria virar um filme sem arquibancada, ou iria ficar sem vida, né? Sem Nessas dúvida. cenas decisivas. Afinal, foi a final, né? No final, quanto final. Sem dúvida, sem dúvida. E aí é isso, foi como tinha que ser, foi o que você falou. A gente não tem controle de tudo, nunca imaginamos uma pandemia, nunca imaginamos. Foi o que você falou, de repente, após a pandemia, a gente acabou colocando, né? Veio o filme num momento que o tema das mulheres foi super falado aí nas Olimpíadas, e então as coisas acontecem também, a gente faz o que dá e outra parte o universo complementa, né? É assim que é a vida, né? É isso mesmo. Antes de terminarmos, já estamos perto da marca dos 42 minutos, vou apresentar minha camiseta. Como todo o programa, é do Circuito Atalanta de corrida. Foi disputado agora, em setembro. Eu participei dessa prova de retomada aí das corridas. Foi disputada em Piracaia, no interior de São Paulo. Muito legal. E era uma corrida gratuita, incentivada, com lei de incentivo, muito bacana. O pessoal gostou bastante. 5,10 km também. E aí já é o momento de retomada das corridas. Ainda bem, né? Roberta, uma pergunta final, é sempre a mesma, e é uma pergunta, na verdade, subjetiva, né? A gente usa o nome do nosso podcast com outro sentido e você pode dar o seu próprio sentido. É o seguinte: o que te deixa maratonada, Roberta Alonso? Atuar. Atuar. Trabalhar como atriz, eu fico muito maratonada. Nossa, é isso, adrenalina, prazer, alegria, é isso. Muito legal. Eu agradeço muito a sua participação, Roberta. E vocês que estão nos acompanhando, curtam o canal do Maratonado no YouTube, ativem o sininho, ouçam-nos nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer. Toda quarta-feira, última quarta-feira do mês, sempre, todo mês, obviamente, um episódio novo do Maratonado Podcast. Até o próximo episódio.